Fala, fala moçadinha, espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos trabalhar agora a parte da economia da região sul, né? Nessa aula Sul 3 nós vamos trabalhar os aspectos econômicos da região sul, dividi-la em sub-regiões econômicas, assim como fizemos com o Nordeste, assim como fizemos também com a Sudeste, ok? Vamos lá? Bora caracterizar, pessoal. Quando nós falamos em características econômicas da região sul, nós temos que lembrar de alguns fatores importantes, tá? Atualmente. Primeiro, a sua localização estratégica. Cara, isso aqui para eles é a maior, não vou falar sorte, né, pessoal, mas é o maior fator, né? Aquele que mais favorece a região sul. Por quê? Porque está muito próximo de São Paulo, né? Que é a economia mais dinâmica do Brasil, né? Então a região sul está logo ao lado de São Paulo, isso favorece muito também a sua economia. Tenta imaginar um pouquinho, pessoal. A industrialização começou em São Paulo, certo? Só que nós vimos já ao longo de várias aulas que por muitos fatores, toda aquela indústria que estava concentrada em São Paulo hoje está se desconcentrando, né? Está se espalhando por várias partes do país, né? Podemos ensejar aí várias coisas, né? Por exemplo, aluguéis caros, mão de obra mais cara em São Paulo, tudo isso daí fez as indústrias começarem a se espraiar, ou seja, procurar novos locais para se estabelecer. Soma-se a isso uma guerra fiscal, né? Estados que diminuem impostos para poder atrair essas empresas, isso criou realmente um processo muito forte de desconcentração, descentralização industrial, certo? Então, muitas indústrias que estavam sediadas em São Paulo hoje estão aí no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outros estados aí do Brasil, certo? Se não bastasse isso, pessoal, temos também, a partir da década de 1990, para ser mais específico, o ano de 1991, a criação do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. E nisso, então, a região sul é mais privilegiada. Por quê? Porque está rodeada aí pelos nossos parceiros do Mercosul, sejam eles aí o Uruguai, a Argentina ou mesmo o Paraguai, certo? Soma-se a isso, pessoal, que nós temos na região sul pouco mais do que 50% da produção de grãos do Brasil. Então, nós podemos dizer, sim, que a região sul do Brasil é um celeiro agrícola, né, pessoal? Se não bastasse isso, uma expressiva pecuária, seja ela bovina, suína, ovina e também avícola. Então, a atividade pecuária é muito forte da região sul. E uma infraestrutura portuária digna desse poderio econômico, tá? Temos aí grandes portos, como por exemplo de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos em Imbituba, em Santa Catarina, o Porto de Itajaí, também em Santa Catarina, e o Porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Então tudo isso daí configura uma grande potência econômica, pessoal. Você tem uma localização estratégica, proximidade com grandes parceiros, uma elevada produtividade agropecuária e uma estrutura portuária digna para exportar tudo isso daí, ok? Pois bem, sabendo isso, pessoal, nós vamos agora dividir a região sul em micro-regiões ou sub-regiões econômicas para ficar melhor, para ficar mais fácil o seu estudo, ok? Vamos iniciar pelo norte do Paraná, pessoal. O norte do Paraná é a região economicamente mais dinâmica hoje do sul, tá? Nós temos aí realmente uma região hoje que tem um dinamismo econômico exemplar, tá? É um prolongamento da economia do oeste de São Paulo, ou seja, o agro ali ainda é muito forte e muito significativo, mas nós vamos dividir essa sub-região em regiões menores, pessoal. Nós temos o Norte Velho, tá? É onde começou aí a atividade da cafeicultura, né, que veio do estado de São Paulo, só que atualmente esse solo de terra roxa já está muito desgastado por causa da monocultura e essa região ela acaba sendo ocupada aí pela pecuária extensiva, ou seja, aproveita-se as pastagens ali para criar animais, tá? Temos o chamado Norte Novo, que é onde nós podemos encontrar duas grandes cidades, né? Maringá e Londrina, dois grandes centros econômicos do estado do Paraná, certo? E atualmente aqui ainda nós temos como forte a cafeicultura. E temos o novíssimo norte do Paraná, pessoal, onde a policultura comercial chegou bombando, tá? Você tem produção de soja, tem produção de milho, tem produção de algodão, cana, trigo. Então é uma região aí curiosa quanto à produção agrícola, ok? Mais uma sub-região, pessoal, o Planalto Paranaense, coloquei para vocês na cor mais verdinha, né? É onde nós temos uma metrópole regional, né, cara? Curitiba, capital do Paraná. É onde nós temos as indústrias do estado do Paraná. Para falar a verdade, pessoal, o Planalto Paranaense pega praticamente metade do estado do Paraná. Então você vai ter aí realmente um centro industrial. Você vai ter indústrias, por exemplo, como papel, né, celulose, petroquímica, têxtil,
alimentícia, automobilística, próxima à região aí de Curitiba. E tem uma coisa muito interessante para nós lembrarmos aí da grande Curitiba, né, pessoal? A sua proximidade com o estado de São Paulo. Quem já teve a oportunidade de rodar ali de Curitiba até a cidade de São Paulo, realmente apesar da rodovia não ser das melhores, né, que é a Regis Bittencourt, a famosa rodovia da morte, mas ainda assim você tem uma proximidade muito grande e isso acaba favorecendo. Soma-se a isso que Curitiba, pessoal, também está muito próxima do Porto de Paranaguá, como nós vimos no mapa do slide passado, tá? Soma-se a isso também que a hidrelétrica de Itaipu também não está tão distante, então tem uma oferta de energia muito interessante. Acaba sendo aí o Planalto Paranaense o foco da atividade industrial no Paraná, certo? Mas também tem uma forte agropecuária, pessoal, uma policultura comercial muito forte e destaque principalmente para a pecuária suína e pecuária leiteira. Por que pecuária suína e leiteira, né? Porque nós temos aí uma disponibilidade menor, pessoal, de terras com relevo propício, né? Você vai ter uma área de planalto, uma área com muitos desníveis, e soma-se a isso as pequenas e médias propriedades que se formaram na região das matas, né, ali no centro do Paraná, favoreceu muito a atividade suína, né, pecuária suína, pequenos animais, né, e a leiteira, porque você não precisa ter um número tão grande de animais, né? Você não precisa ter uma produção tão grande como é o caso da produção de carne, tá? Nessa região também, pessoal, também temos a extração do chamado xisto betuminoso, na região de São Mateus do Sul. Já estudamos em outras aulas aí, pessoal. O xisto betuminoso ele ocorre na chamada formação Irati, né? E nós temos aí uma usina piloto da Petrobras aí buscando a extração desse xisto betuminoso, estudando esses seus processos produtivos, para se tornar uma atividade viável, um recurso viável dentro de poucos anos aí, principalmente se pensarmos no término do petróleo, né? Na finitude do petróleo, o fato também do petróleo não ser renovável, ok? Mais duas sub-regiões. Nós temos aí o chamado Planalto Catarinense, pessoal. O Planalto Catarinense está localizado basicamente no chamado alto curso do Rio Uruguai, que está aqui, ó, dá uma olhadinha no mapa, ó, Rio Uruguai. Estão vendo? O que se destaca nessa região, pessoal, é a policultura. Mas é uma policultura de soja, milho, trigo, são policulturas são culturas que se aproveitam do clima e do relevo local. Por que eu falo do clima e do relevo local, pessoal? Porque ó, essa região de Chapecó, essa região de Concórdia, por exemplo, aí, ó, ela está na chamada região das matas, tá? Eu fiz questão de circular para vocês, na região das matas. Então você tem um relevo um pouco mais elevado, você tem desníveis, você tem planaltos. Então, assim, desde o início, o que se estabeleceu nessa região mediante a ocupação dos imigrantes foram as pequenas e médias propriedades. Hoje você vê o que? Pecuária principalmente suína e avícola, que são pequenos animais, o que nas pequenas e médias propriedades acaba favorecendo, certo? Como eu já falei para vocês, também a policultura, você tem a cultura da soja, do trigo, do milho, e também nessa região nós temos forte a fruticultura, obviamente de espécies que se aproveitam do clima local, pessoal, como é o caso da maçã, como é o caso do pêssego, como é o caso da uva, que são espécies que não sobrevivem com grande calor, né? E essa região é uma região um pouco mais elevada, é uma região com temperaturas um pouco mais amenas, né? Temperaturas um pouco mais baixas, e favorece muito esse processo, ok? É nessa região, pessoal, que nós temos sediadas aí grandes empresas, grandes grupos brasileiros, como é o caso da Seara, como é o caso da Perdigão, como é o caso da Aurora e como é o caso da Sadia, né, que são grandes grupos aí dominantes no que nós chamamos aí de agro, né, principalmente no que tem a ver aí com a pecuária suína e avícola voltada à sua produção industrial. Então nós temos uma agroindústria muito forte nessa região, ok? Mais uma sub-região, galera, a encosta catarinense ou litoral catarinense, tá? Vamos dividir em 3 porções. Primeiro, o chamado Vale do Itajaí, né? É onde nós tivemos colonização alemã, destaque principalmente para a cidade de Joinville. É a principal área econômica do estado de Santa Catarina, pessoal. Por quê? Porque a dinâmica industrial ali é muito forte. Seja o setor têxtil, seja o metalúrgico, seja o setor mecânico, ou seja, produção aí de máquinas, ok? Também, pessoal, nós temos policultura, realizada também em pequenas e médias propriedades, isso já histórico, como nós já falamos, tá? Podemos encontrar também pecuária leiteira e suína. Já na região central, nós temos Florianópolis, pessoal, uma região ali, ó,
muito forte no que nós chamamos de turismo, tá? Só que muitas de suas características também são compostas pelas características do Vale do Itajaí, né? Você tem também colonização alemã, você tem também uma área econômica muito dinâmica, principalmente graças à industrialização. Já no sul do litoral catarinense, nós temos a chamada zona carbonífera, pessoal, cujo principal destaque é a cidade de Criciúma. Já teve uma colonização italiana e hoje o forte dessa região é a produção de carvão mineral. Lembrando que o carvão mineral brasileiro é de uma qualidade inferior, tá, pessoal? Mas ainda assim ele é muito utilizado na siderurgia nacional, ou seja, voltado aqui para o mercado nacional. Perfeito? Mais regiões, mais sub-regiões para a gente finalizar, pessoal. O Planalto Norte Rio-Grandense, tá? O Planalto Norte Rio-Grandense, pessoal, ele vai da região serrana do Rio Grande do Sul até o Rio Uruguai, até o Alto Uruguai, que novamente eu destaco para vocês aí, tá? O forte dessa região é a agropecuária, tá, pessoal? Se aproveitando do relevo e do clima local. Soja, trigo, fumo e uva, além também da pecuária suína, certo? Nós temos que lembrar, pessoal, que tanto o Planalto Norte Rio-Grandense, quanto ali a parte do Planalto Catarinense, ou ainda a parte do Planalto Paranaense, todos eles têm características muito semelhantes, né? Você tem temperaturas mais baixas, relevo mais elevado, né? Aquela dificuldade proposta pelo relevo, declividades, né? Então tem ali uma ocupação muito semelhante, tá? O que se destaca nessa região do Planalto Norte Rio-Grandense, pessoal, são as cidades de Passo Fundo, Caxias. Próximo de Caxias também nós temos a cidade de Garibaldi, que é uma das cidades que mais produzem uvas e vinhos no Brasil, pessoal, tá? Colonização italiana nessa região aí, ok? Mais uma sub-região, a sub-região da Depressão Central, pessoal. A Depressão Central, ela está margeando aí o Vale do Rio Jacuí, pessoal. E ela também acaba englobando aí, ó, o que nós chamamos de Grande Porto Alegre, ou seja, Porto Alegre e a sua região metropolitana. Destaques dessa região, tá? Risicultura, plantação de arroz, tá? Principalmente no Vale do Jacuí, propriamente dito, né? Próximo ao rio. E também produção de carvão, pessoal, nas cidades de São Jerônimo e Butiá, ok? Tranquilos por enquanto? Então, bora para a última, galera, o chamado Extremo Sul. O Extremo Sul, pessoal, é a área da região da Campanha Gaúcha, que nós já vimos no processo de ocupação aí da região sul, certo? Mas também engloba a região lagunar, ou seja, a parte do litoral ali do Rio Grande do Sul, que é formado por muitas lagunas, como vocês viram pela leitura da apostila e por aulas passadas, tá? Predomínio, pessoal, da chamada pecuária extensiva, seja ela ovina ou bovina, favorecida em muito pelas características do pampa gaúcho, né? Você tem então aquele planalto suavizado, vegetação de gramíneas, muita pastagem disponível, tá, pessoal? Só tem isso? Não, tem uma agricultura comercial muito forte, você tem aí produção de arroz, tem produção de soja, tem produção de trigo. Lembrando, pessoal, que o trigo é uma espécie que necessita de clima subtropical, tá? Não pode ser tão quente. Então por isso que você tá vendo trigo em várias regiões aí do sul do Brasil, tá? Se não bastasse isso, também tem produção de carvão na cidade de Bagé e também temos indústria, centro industrial, pessoal, na cidade de Pelotas, ok? Então viram, pessoal, que a região sul do Brasil ela pode ser subdividida também em sub-regiões, né, econômicas, e todas elas têm a sua dinâmica particular. Caso fique alguma dúvida, volta, vai pausando o vídeo, grifa a apostila, pessoal, tem uma leitura um pouco grande até dessa porção da apostila aí, mas vale a pena vocês lerem, grifar um pouquinho, se precisar, faz um mapinha como esse que eu fiz aí, um mapinha mental no caderno, faz as anotações como a gente costumava fazer muito na lousa. Aliás, eu busquei fazer essa aula de sub-regiões muito parecida com aquela que eu busco fazer na lousa, com desenhos, com esqueminhas, para ficar mais fácil para vocês. Falou? E lógico, precisando, eu estou à disposição pelo chat. Abraço, moçada. Até a próxima!